Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia do Congresso Caipira de Educação Médica. Estamos no eixo Ambiente, tema da mesa, Simulação Realística de Alta e Baixa Fidelidade. Convido a debatedora Daiane Coleman Cassaro, médica cardiologista, coordenadora do curso de Medicina da Faceres. Seja bem-vinda. Bom dia. E de palestrantes na mesa com o tema Simulação Realística de Alta e Baixa Fidelidade. Primeira palestrante, Sabrina Ferreira Monteiro Moraes, enfermeira pela Universidade de Taubaté, Unital, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde do Adulto, PROESA, pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, especialista em enfermagem clínica médica e cirúrgica pela Universidade Federal de São Paulo. É docente, coordenadora administrativa do campus e coordenadora pedagógica do ciclo básico do curso de Medicina do Departamento de Ciências Médicas do campus da Unital, Caraguatatuba. Tá bom. Então, começa com a primeira palestra, Sabrina. Bom dia a todos. Falar um pouquinho para vocês, né, então, da questão de simulação. Nosso campus, né, ontem quem já estava aqui sabe, nosso campus de Caraguá é bem novo, então a gente acabou de receber os últimos simuladores, né, inclusive a ambulância. E agora a gente está lapidando toda essa parte de simulação lá e formatando o restinho dos cenários, né? Então, vou falar para vocês um pouquinho da simulação realística, né, na formação em educação médica, da baixa alta fidelidade com propósito. Vocês vão, não tem nenhum conflito de interesse, tá? Vocês vão ver que eu coloquei a foto de todos os simuladores, o que a gente já fez ali no campus, mas não tenho nenhum conflito de interesse com as empresas que vão aparecer aqui. Então, primeiro momento é a gente pensar, né? Dentro da simulação, a gente fica muito... É uma estratégia que nós temos hoje, dentro das metodologias ativas, de trazer já esse aluno para um cenário ideal, vamos deixar assim, onde que ele já começa a se envolver em algumas atividades que vão ser encontradas mais para frente na vida, né? Então, a medicina real, né, o erro ele vai custar caro. E isso é muito importante da simulação, onde a simulação, o erro ele vai ensinar o nosso aluno, né? Então, ele está ali mesmo para errar, é a hora de errar. É o que eu falo para eles. A hora de errar é agora. Esse aprendizado que vocês vão ter aqui é no erro, depois a gente fazer o debate sobre isso, e ver onde foram as lacunas, onde a gente pode sanar, onde a gente tem que melhorar. Então, se você tiver que errar, vamos errar agora. Então, a gente tem que pensar, né, da seguinte maneira, né? Hoje em dia, com essa questão, principalmente da inteligência artificial, onde eles têm buscado muitas respostas dentro da inteligência artificial, a pergunta, né, a premissa principal é: estamos preparando estudantes para repetir algoritmos, né? Ou a gente está preparando nossos estudantes para pensar, agir e decidir com responsabilidade? O que nós queremos nessa formação dos nossos estudantes? Então, a simulação clínica, né? Então, ela vem com uma estratégia de ensino, né, que vai recriar essas situações clínicas de forma controlada, né? E a gente desenvolver nesses alunos as habilidades cognitivas, técnicas e comportamentais. Então, ela vai ser, dentro das metodologias ativas, como uma ferramenta de ensino e aprendizagem, porque se a cada cenário que você aplica,
e você constrói aquele cenário, aquela comanda, você vai ver o quanto você, enquanto docente, aprende e quanto você pode chegar no aprendizado do aluno, né? Então, a gente vai trabalhar todas as competências educacionais do aluno, desde o conhecimento, habilidades, dentro de um ambiente controlado, né, seguro, que vai permitir, né, a gente sanar as necessidades a cada momento, a cada período que esse aluno vai estar junto com a gente. Então, a simulação ela vem, né, em assistência médica, né, que vai ser uma técnica que vai recriar ou criar uma nova situação, um ambiente que vai permitir que essas pessoas, esses alunos, eles vivenciem uma representação de um evento real, né, com propósito de prática, de aprendizagem, fazendo uma avaliação do que ele está aprendendo, uma forma de compreensão de todo o sistema que vai abranger a vida dele depois lá fora. E é nesse ponto que a simulação ela se torna uma ferramenta essencial, né? Quando ela é usada com propósito. Então, não adianta eu planejar uma simulação, eu fazer todo um cenário que, às vezes, não é aquele momento do aluno, né? A gente faz uma coisa muito elaborada e ele está num período muito anterior àquele aprendizado. Então, a gente sempre tem que estar com situações que representem o período que o aluno está inserido. Tá? Além da educação, né, e treinamento, ela vai desempenhar um papel fundamental, né, na otimização dos sistemas de assistência médica e vai melhorar para o bem, né, essa equipe vai estar preparada e com segurança nos resultados do paciente. Então, se ela já tem uma vivência prévia dentro da simulação de ambientes controlados, né, onde lá na frente ela vai se deparar com o mesmo cenário, ela já tem aquele preparo anterior, onde ela chega lá, ela já tem uma segurança do que aonde ela vai, qual é a postura que ela vai ter, qual é o cenário que ela vai encontrar, já tem aquele pensamento crítico, né, e clínico do quais são as etapas que ela vai evoluir dentro daquele cenário. Então, a gente tem que pensar assim, dentro de um cenário, tem uma série de coisas que vão abranger, né, esse cenário e torná-los ideais para o aprendizado. Dentro deles, qual a fidelidade do equipamento, né? Qual o simulador que eu estou trabalhando, qual a engenharia que ele tem para me entregar, né? A fidelidade do ambiente. O espaço é adequado? O que eu vou usar naquele espaço? Porque, assim, se você também der muita informação, se colocar um espaço muito cheio de coisas, o que vai acontecer? O aluno vai perder o foco do que é o que ele tem que fazer. Ele vai, será que isso aqui faz parte do meu cenário? Não faz, só está aqui porque já faz parte, né, do ambiente. Então, isso é muito importante, né? Os recursos que nós temos em mão para apresentar para o aluno. A fidelidade psicológica, né, que é a resposta dos participantes. Então, assim, o aluno ele não pode chegar vendido sem saber o que ele vai encontrar. Ele já tem que ter um preparo psicológico, ele tem que saber se portar diante daquele cenário. E o significado de realismo, né, para a simulação, ele pode ser explorado em associação a 3 modos de pensamento, né? O físico, o semântico, o fenomenológico e o de suspensão de crença, né? Então, o físico é aquele mesmo, assim, o que esse torso tem, até onde ele pode chegar, será que ele é real, né, da maneira que eu preciso? Será que quando eu for fazer massagem cardíaca num paciente real, ele vai ser da mesma proporção da massagem, da força que eu tenho que colocar, né? Num simulador de intubação, será que a glote realmente representa a glote de um paciente? Então, eu tenho que pensar dessa maneira. O semântico, né, quando ele pensa o quão real é esse cenário, né? O que ele está inserido ali, né? Da parte fenomenológica, né, de ele pensar da reação dele, de estar preparado, e a suspensão de descrença. A gente tem que ensinar nossos alunos a pensar que eles estão num cenário e que aquilo ali, naquele momento, não é um simulador, é como se fosse um paciente. Então, isso é muito importante, porque o que acontece?
Às vezes eles vão na brincadeira, isso aqui é só um boneco mesmo, né, um simulador, e levam na brincadeira o negócio. E não pode ser assim. Eles têm que agir como se eles estivessem entubando algum paciente já, se eles estivessem fazendo massagem cardíaca num paciente, se estivessem fazendo todo um tratamento real. E para garantir essas dimensões de fidelidade, né, é importante que a gente faça a imersão do paciente, dos participantes na simulação, né, fazendo esse contrato de ficção. Então, aqui a gente está no ambiente de centro cirúrgico, aqui a gente está no ambiente de UTI. Então, para que essa cultura comece a mudar, né, eles têm essa visão diferenciada do que ele tem, né, de um compromisso emocional, de saber ali, de se mergulhar naquele cenário e sentir todas as emoções, a segurança psicológica e o significado atribuído para aquele cenário que foi montado. As diferentes técnicas de simulação, né, e simuladores, então a gente tem vários, né, diversas estratégias que vão destacar o treinamento na simulação, né, desde a simulação clínica, com o uso de simuladores de diferentes tipos, a simulação clínica com os pacientes simulados, né, os atores, a simulação híbrida, que vai usar um pouco do cenário de atores, com um pouco de cenário, às vezes, virtual, e às vezes até mesmo com simuladores, a prática deliberada de ciclos rápidos, né, que a gente vem utilizando agora mais frequentemente, a simulação virtual e a simulação in situ e a telesimulação. Então, a gente tem alguns simuladores de baixa fidelidade, né, que são mais para as habilidades práticas de intubação, punção, massagem cardíaca, pelvis de parto, braços de punção, enfim. Os simuladores de média fidelidade, eles já têm uma entrega, a gente já consegue fazer alguma monitorização, mas eles ainda têm algumas limitações. E os simuladores de alta fidelidade, né, que desde os simuladores de parto até os bebês e os simuladores adultos. Então, na aplicação dentro da educação médica, né, a gente tem no ciclo básico, né, a gente pode fazer os treinamentos já básicos de punção, intubação, semiologia, sutura, fazer esse desenvolvimento de segurança do contato clínico, né. No ciclo clínico, né, fazer integração de raciocínio, tomada de decisão, a simulação dos casos clínicos e a gente fazer a progressão das gravidades dentro desse ciclo, né. No internato, cenários mais complexos, um cenário de sepse, um cenário de politrauma, parto de risco, desenvolvendo também, não só isso, mas como a liderança, o trabalho em equipe e a segurança desse aluno diante do cenário. Então, o propósito, gente, não é a gente simular por simular, né? Tem que ter um propósito dentro dessa simulação, com um objetivo claro, o que o aluno precisa aprender. O cenário, então, ele tem que ser ajustado a um nível de complexidade adequado desse paciente, né, desse aluno. Ele não adianta a gente ir pedir uma coisa que ele vai ver só lá no 8º período, agora no 4º, 5º período. Fazer um debriefing estruturado, isso é muito importante, porque ele tem que saber o que ele errou, para que ele possa mergulhar novamente naquele cenário e vir depois com um novo aprendizado, né? E a alta fidelidade sem intencionalidade, ela vira teatro. Não adianta a gente fazer por fazer, né? E a baixa fidelidade usada de forma profissional, competente, vai ser muito mais importante. A simulação, então, ela é uma ponte que vai ser entre a teoria e a responsabilidade clínica real, mas essa ponte precisa de estrutura, precisa de propósito, precisa de reflexão. Em cada cenário que nós formos fazer, a gente tem que ter essa premissa, né? Professores, né, que eles ensinem com intenção e não por modismo, né, porque hoje tudo é simulador, né, então, às vezes, eles saem um pouco do contexto. Os estudantes, né, que eles participem ativamente e aprendam com os erros simulados, isso é muito importante dentro de um cenário. Que as instituições, elas investam mais em formação do docente do que apenas em tecnologia. Não adianta a gente ter gasto 5 milhões a mais dentro de um cenário, né, dentro de um laboratório de simulação clínica, mas os docentes que estão à frente dessa simulação não têm não sabem nada de simulação. Tá? E simular com propósito é cuidar de pacientes antes mesmo da gente encontrá-lo. Aqui é a nossa primeira competição de simulação clínica.
tá? Foi idealizado pelos alunos da Liga de Emergência, Urgência e Emergência. Foi muito legal essa experiência, porque a gente pegou alunos, a ideia foi pegar alunos desde o primeiro período, hoje a gente tem até o sexto, né? Agora eles vão para o sétimo. Então, foi pego um aluno de cada sala, né? E um aluno da enfermagem. E integraram as equipes, 8 equipes, a gente teve 8 cenários diferentes, a gente envolveu desde os professores, né, do ciclo básico, vieram profissionais de fora, vieram os profissionais do SAMU, lá de Caraguatatuba também, e foi uma competição bem legal, que assim, eles viram, foi cenários bem reais, e apesar de níveis diferentes, né, de períodos diferentes, eles assim fizeram o melhor deles, eles mergulharam bastante mesmo nesses cenários, nas prévias antes do dia da competição, e foi bem interessante o resultado. Acho que é isso que eu tinha um pouquinho para passar para vocês. Agradeço novamente a participação nesse congresso, que é muito importante para a gente fazer uma formação melhor para os nossos alunos. Muito legal, parabéns, Sabrina. Anotei bastante coisa para te perguntar depois. Achei muito legal. E agora, convido o segundo palestrante, Marco Aurélio Marangoni, médico com residência, mestrado, doutorado em anestesiologia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de Botucatu, com área de atuação indoor, mestrado em avaliação aplicada ao ensino nas profissões de saúde e pós-doutorado na área de avaliação do ensino superior e desenvolvimento docente na Escola de Medicina da Universidade do Minho, Portugal. Especializações complementares MEC em acupuntura, psicologia analítica e psiquiatria. É professor assistente doutor do Departamento de Especialidades Cirúrgicas e Anestesiologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Obrigado, bom dia. Eu queria agradecer o convite. Eu particularmente estou muito feliz aqui de estar na FACERES, parabenizar a professora que me antecedeu pela excelente palestra, acho que facilitou bastante o meu trabalho. E não sei se facilitou ou dificultou, né? Mas eu acho que eu não vou precisar. Para passar, né? Tá. E particularmente eu estou muito feliz de estar aqui na FACERES, porque essa vida assim, em comunidade na educação médica, né, nem sempre a gente encontra pessoas muito generosas, né? A gente tem tanto uma sensação assim de competição, né, e infelizmente isso não é o que eu experimentei, as coisas que eu fiz fora do Brasil. Mas no Brasil isso é muito forte, a gente vê, né? A gente vê sempre a pessoa vindo falar super do que faz, né, como coisas muito disruptivas, até como uma coisa meio de competição. Isso é muito comum. Eu dediquei mais de 20 anos à iniciativa privada, eu estou bem pouco tempo na iniciativa pública. Isso sempre me trouxe um pouco de desconforto, assim, sabe? E o que nunca aconteceu com o professor Tufik e o professor Felipe, que me fazem o convite, são amigos que eu colecionei aí ao longo desse tempo e com muita sinceridade, com muito carinho dentro desse processo, né? De forma que surgiu uma grande admiração pela escola, pelas pessoas que atuam aqui dentro. Então, me sinto particularmente honrado de fazer parte aqui. Eu coloquei umas figuras aqui no meu ambiente de trabalho, porque demorei 30 anos para voltar, né, gente? Então, assim, tem que colocar onde eu estou lá, porque eu demorei, não foi um trajeto natural, assim, de quem sai da escola e fica na escola. O trajeto é um trajeto longo, né? Eu voltei depois de 30 anos de formado e com 20 e tantos anos de educação na iniciativa privada, e eu acho que isso é uma coisa extremamente interessante até para a escola pública, né? Porque são ambientes assim diferentes, são selvas diferentes, né? Assim, a gente lida com outras coisas. Eu coloquei o nome Trocando em Miúdos porque eu não tenho assim uma pretensão de vir falar sobre simulação, implantação, acho que pelo tempo até, né? Eu vim mais compartilhar alguma experiência, uma posição, um olhar que talvez não seja o mesmo olhar de todos, né? Quem me conhece, já trabalhou comigo, sabe que eu sou uma pessoa um pouco
Eu sou uma pessoa um pouco mais polêmica, assim, eu não penso as coisas, na verdade, como todo mundo. Então, eu vou pedir, assim, eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu vou trabalhar, eu nem sei se eu vou, mas, assim, a priori eu vou trabalhar em cima desse, eu não sei nem como chamar isso, mas esse diagrama, vamos chamar de diagrama, esse diagrama de boas práticas em simulação, que é feito pela Associação Internacional de Enfermagem, né? Uma das grandes estruturas representativas de simulação no mundo, e que traz as boas práticas. Eu recomendo muito para que vocês usem, porque está tudo aqui nessa figura, e acho que a gente não precisa tirar mais nada daí. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, a não ser abalar algumas certezas que vocês têm sobre simulação. Então, o meu interesse é abalar algumas certezas, porque o meu único interesse, na verdade, é que a simulação e o desenvolvimento dos alunos que estão na responsabilidade de vocês, que ela aconteça da melhor forma possível. E, para isso, a gente fala tanto de um aluno reflexivo, e a gente é muito pouco reflexivo na prática. E a gente aprende mais, por exemplo, do que por convencimento, né? Então, quando nós somos reflexivos na nossa prática, quando nós somos humildes na nossa prática, quando a gente se dá o direito de pensar no que a gente faz e de ouvir coisas diferentes, ainda que abale as nossas certezas, a gente faz uma bela demonstração do aluno, sabe? De como ele tem que ser frente ao paciente, né? Então, talvez eu vou falar algumas coisas que estão bem cristalizadas para vocês, tá bem? Acho que quando a gente vai falar da simulação, do desenho da simulação, a professora trouxe praticamente tudo, né? A gente tem que ter uma simulação que contemple vários tipos de fidelidade, a gente tem que ouvir o especialista para saber o que é importante. Nós temos aqui a professora Daiane, que é cardiologista. Não adianta eu lá como anestesista e falar sobre infarto com supra, sem supra, né? O que é relevante, o que não é. Eu posso ser o professor desse cenário sem problema algum, mas eu preciso ouvir você. E eu estou falando de alguma coisa que já aconteceu comigo no passado, há uns 20 anos. Eu estou em simulação desde 2007, eu participei da implantação do primeiro centro aqui no Brasil. E eu fui colocado em uma escola em que os cardiologistas não queriam dar simulação, pediram para eu fazer, eu fiz. E daí um dia eu tive um aluno que falou assim para mim: professor, o professor cardiologista está falando de coisa diferente. Ele não usa 2 comprimidos de clopidogrel, sei lá, nem sei o que usa mais hoje, porque eu não faço mais. Esse cenário, ele faz diferente. E daí, assim, até o professor não fazia o que estava... Eu estava fazendo certinho ali, o que estava no... Porque eu não estudei, né? Eu estava fazendo certinho a recomendação, mas não era prática do serviço. E daí a gente tem que entender que a simulação, né? A gente fala tanto em direcionar nosso processo educacional para o local. Será que eu não precisava ter antes simulado com a equipe? Será que eu deveria ter conversado com a equipe? Por que a equipe muda o protocolo, que é um protocolo internacional? Quais são as forças que fazem com que eles não atuem dentro daquela forma? Porque senão eu não vou conseguir ensinar nada. Eu trabalho dentro de uma realidade, no melhor protocolo internacional americano, que a gente nem tem as coisas aqui para fazer. Não é a realidade, né? E daí a função educacional se perde, né? Então, eu preciso ter os objetivos, como a professora. Eu não vou ficar repetindo, porque esse material ele está muito disponível, né? Vou pegar algumas coisas para que a gente possa discutir bastante ao final, que eu acho que são bem relevantes. Vou pegar um ou outro detalhe que são relevantes. Quando a gente vai falar aí dos resultados, dos objetivos, é isso. O que é que você quer com a simulação? Se for para fazer como teatro, né, professora? Se for para fazer, para falar que faz, para colocar que eu tenho o centro mais bonito, e que uma bobagem. Eu queria muito que vocês saíssem daqui com uma percepção de que simulação é desconforto. Não sei se vocês têm isso. Antes de colocar um cenário ou uma temática para simular, se perguntem se não há qualquer outra estratégia que vocês possam tratar aquilo. Melhor. Lamento informar que é melhor. É melhor informar, é melhor discutir fibrilação atrial numa sala de aula com todo mundo sentado, em que você trabalhe primeiro eletro, eixos, tudo isso, onda P, tudo que você precisa, do que você achar que você vai levar 5 pessoas de pé ao lado de um simulador e um cenário estressogênico para ensinar ele lá. Bobagem. Agora, se o que eu quero ensiná-lo é na sala de emergência, do lado de um monitor cardíaco, o que não é um eletrocardiograma,
a diferenciar uma FA de uma TAC Supra, aí esse é o lugar. Esse é um lugar mais interessante. Então, assim, bases mais baixas de taxonomia, a priori, não são para serem trabalhadas em simulação, que é o erro mais comum que eu vejo. O professor quer falar bonito, ele quer levar para ensinar eletro do lado do Siemens 3G, que custa R$1 milhão. Bobagem. Bobagem. Tá? Isso é muito comum também na anestesiologia em ventilação mecânica. Né? Você leva o aluno no centro cirúrgico para ensiná-lo a ventilação mecânica. Desculpa, você tem que começar com drive respiratório, com centro respiratório, fisiologia respiratória, inversão das pressões, né? A gente ventila pressão negativa, vai ventilar com pressão positiva. Isso aí na simulação de baixa fidelidade, sensacional. Você não precisa de nada, só de um ventilador. Ou 2 ou 3, eu usava 3. Eu começava com um taca-oca bem antiguinho, ia mostrando a evolução, né? Para que ele possa ter uma compreensão real. Também não vai conseguir isso em sala de aula. Então, assim, tem uma crítica. Será que eu preciso mesmo da simulação? Se você ficar na dúvida, não leve. No encerramento da AMID 2023 em Glasgow, eu fiquei super chocado. E eu adoro essas coisas que me chocam porque me fazem refletir. Né? Na reunião de encerramento, era sobre segurança psíquica do estudante de medicina, ou algo muito parecido com isso. E daí teve e inclusão. Daí teve uma pessoa, que eu não vou me lembrar, mas de um grande hospital dos Estados Unidos, que levantou e foi fazer uma pergunta para a banca. Eu tenho o centro de simulação mais inclusivo dos Estados Unidos. Nós temos rampas, nós temos não sei o quê, e tem tudo, e não sei o que adaptado. E daí a palestrante falou assim, eu não consigo pensar num centro de simulação inclusivo. Eu acho isso impossível. Vou falar por quê. A pessoa está sendo filmada, a pessoa está exposta perante os colegas. Não existe nenhuma segurança psíquica. Falar em segurança psíquica em simulação é balela. A gente tem que falar em redução de dano psíquico. É impossível você ter segurança psíquica dentro do ambiente em que você está observado o tempo inteiro. Impossível. Junto de colegas imaturos, nós vamos fazer um pacto de... Mas esse pacto não dura o banheiro, não dura o xixi no intervalo. Desculpa minha quebra de protocolo aqui. Mas assim, não dura. Então, assim, a gente precisa ser realista. Não vai acontecer. Se você não precisa ir para o cenário, melhor. Melhor. E daí aqui vai uma crítica muito grande para mim ao uso da simulação para processos avaliativos. Eu tenho quase horror. Assim, o processo avaliativo em simulação, acho que se perde. Você perde tudo que você está fazendo quando você coloca aí dentro ainda um componente, que é um componente que já é estressogênico, que ainda tem filmagem, que ainda depende de trabalho em grupo, e quem é aluno sabe do que eu estou falando. Na hora que a gente se coloca no lugar do aluno, a gente sabe, porque eu não consigo me ver nesse lugar como aluno. Eu não consigo me ver como profissional. Eu tenho dificuldade de fazer micro-teaching. Quando me filmam como professor, eu não quero me ver. Pois eu falo, misericórdia, eu não acredito que minha voz é assim, não acredito que eu fiz esse gestual. Imagina para um aluno dentro de um grupo que ele não tem a menor intimidade. Nós temos que falar em redução de dano, não em segurança. Sabe como a gente reduz o dano? Eu avisei que ia mexer em umas coisas. Mas eu avisei. E aqui vem isso, né? Assim, esse é um dos pilares que a gente tem que ter, a integridade profissional. Então a gente tem que entender que a gente precisa se desenvolver para fazer isso. Né? Eu apresento o meu currículo aí, tem aí um trajeto em psicologia, um trajeto em psiquiatria. Acho que eu nunca intencionei ser psiquiatra, mas eu preciso conhecer um pouco sobre isso se eu quiser estar nesse ambiente. Não tem jeito. Eu preciso conhecer um pouco de neurolinguística, eu preciso conhecer um pouco de psicologia de aprendizagem, de psicologia mesmo, sabe, do cuidado. A gente precisa ter afeto, gente, não é qualquer pessoa que pode ser preceptor. Tá? Não é qualquer pessoa que pode ser simulacionista, não sei nem como chamar isso, tá bem? O pré-briefing, que é essa junção, né, de conceitos universais que a gente deve conhecer, obviamente, considerar a experiência do aluno, a questão da preparação, isso aqui é o ponto-chave. Deixa eu fazer uma crítica aqui que eu preciso. Misericórdia, né, gente? Comprar 50 cenários, eu tenho vontade de chorar.
tenho vontade de chorar. Quando eu vejo alguém tentando me abordar, tentando vender cenário. Cenário é uma coisa tão íntima, tão pessoal, tão da dinâmica do local, tão da dinâmica do que o professor sabe, dos objetivos delineados pela IDE. É bizarro, assim, né? Você comprar qualquer tipo dessas coisas. E os critérios para você fazer um debriefing, né? Eu trabalho há tantos anos com isso, eu trabalho ali com uma guia, sabe? Com uma guia para mim não me deixar nenhum passo, uma guia impressa mesmo, porque eu sou mais maduro, assim, alguma coisa na mão que eu possa ir anotando alguma coisa, sabe, que me ajude, que eu não me perca. E, sobretudo, uma coisa que eu falo muito, assim, eu acho que a gente, como professor, uma humildade de não querer assumir um papel divino, que é um convite gigantesco com o aluno, sabe? Um convite gigantesco. Assim, eu me proponho a fazer um cenário de infarto e o aluno está indo muito bem e, na verdade, eu coloco ali uma arritmia, porque eu uso isso inconscientemente para demonstrar o meu poder e a minha superioridade. Isso é extremamente desconstrutivo para o paciente. Eu, há pouco tempo, participei de uma formatura em que eu vi um professor falando assim, a taxa de mortalidade desta turma na simulação é 99%. Eu achei tão empobrecido, assim, porque não é sobre isso. Não é sobre taxa de mortalidade, né? Eu tenho certeza que ninguém se perguntou para o aluno como ele se sentiu ao final disso, né? E eu sou super a favor de não evitar desfechos, né? Existe uma discussão sobre isso, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que a gente precisa, não é necessariamente sobre esse ponto. Então, facilitador, eu acho que o que eu gostaria de destacar é nem todo mundo pode ser facilitador de simulação. Tem que ser uma pessoa afetiva, tem que ser uma pessoa compreensiva, uma pessoa extremamente dedicada ao desenvolvimento do aluno, e coloque isso acima das suas próprias necessidades. Senão não vai se dar bem. Senão vai ser mais estressogênico, e o convite aqui a essa predominância, né, esse prevalecer é muito grande, né? E é um paciente mais fácil que a gente tem para tratar, né? Quando a gente vai para a vida real, não é brinquedo. Né? Eu sou anestesista e não é brinquedo. Tá? Quando a gente vai lá, o não intubo, não ventilo, não é uma coisa fácil. O processo de debriefing precisa ser estruturado, eu preciso ter guias muito claras, eu preciso ter desenvolvimentos específicos para isso. É um momento de maior estresse, de maior assim, agressividade para o aluno. Não basta ser protetor, às vezes tem que ser até um pouco negligente, porque tem coisas para não serem tocadas naquele momento. Talvez não seja o melhor ambiente, talvez existam coisas para serem tratadas do ponto de vista muito individual, né? Então, eu acho que a gente precisa evoluir nisso também. A gente pode usar isso para desenvolvimento profissional, a gente precisa participar de desenvolvimento profissional, já falei um pouco sobre isso. Eu não pedi desculpa pelas projeções estarem em inglês, e eu acho super deselegante, mas foi intencional para levar vocês a buscarem esse material. Esse material ainda não tem tradução em português. Então eu não gosto, eu acho deselegante trazer coisas em inglês, mas na verdade vocês estão vendo que eu estou projetando partes daquele documento inicial. Então eu peço desculpas por usar o material em inglês para apresentação. A simulação traz uma oportunidade única de desenvolvimento interprofissional. Não é a minha área, é uma área que eu acho fundamental e que eu confesso a minha incapacidade de me aprofundar. Eu vejo como um pilar de grande avanço no desenvolvimento da integração das profissões, e eu acho que é difícil. A minha experiência é que é muito difícil conseguir desenvolver, e eu acho que eu nunca me aprofundei, talvez pela dificuldade, maior do que talvez a minha capacidade de resolver. Avaliação de performance, eu já falei, muito cuidado para o uso de simulação para avaliação, ela é contextualizada, a avaliação é uma coisa de alto impacto pessoal, psíquico, para o aluno, a gente precisa pensar 10 vezes, depois acho que no debate a gente vai poder discutir alguma coisa assim, se vocês tiverem interesse. E, obviamente, eu preciso ter um plano estratégico, né? Eu preciso ter uma retaguarda, eu preciso ter uma equipe, não se faz simulação com uma pessoa. Na antiga escola que eu estava privada, nós tínhamos 5 ou 6 pessoas, entre técnicos administrativos, pessoal técnico de enfermagem, enfermeiro, que trabalhavam exclusivamente tempo integral no laboratório.
tinha apoio da TI para tudo que a gente precisa, apoio da engenharia clínica, senão a gente não consegue nem sequer manter. Então, qual o nosso futuro? Né? Não sei se vocês conhecem essa ferramenta de criação de cenários. É uma ferramenta, depois eu vou deixar meu contato, eu vou sair daqui, eu deixei um prompt pré-colocado. Eu coloquei aqui, ó, build a scenario for medical undergraduate students about atrial fibrillation. Vem? Você pode colocar qualquer um, né? Faça um prompt correto, elencando o público-alvo, né? E você coloca, então ninguém precisa mais comprar cenário, né? Ele vai colocar tudo para você, tá? Ele vai fazer um monte de coisa, pré-briefing, material, referências. Vamos ver como que está a internet aí. Ele está demorando um pouquinho, mas ele vai gerar. Tá? Já gerou? É só subir? Está aqui. Tá? Ó, história médica, medicação atual do paciente, história social, os dados do exame físico, investigation laboratório, questões para fazer aos estudantes, teaching notes. Tá? Você vai usar isso? Não, você vai fazer, depois você dá uma olhada, critica, modifica, né? A gente ganha horas. Ontem ainda na apresentação do Tufik sobre inteligência artificial, eu falei para ele que eu usava 100% das minhas apresentações eram feitas com, para graduação e para residência, eram feitas com simulação, né? Com simulação não com inteligência artificial. Acho que essa é a única que eu não fiz. Essa é a única que eu não usei, senão eu teria falado que eu tinha usado. Mas geralmente eu uso bastante. Me economiza horas, né? Eu não acho que esse é o nosso futuro. Eu não acho. Eu acho que nosso futuro é realmente nós direcionarmos para a questão humanística, para a equidade, sabe? Tem alunos, por isso que a simulação me incomoda muito em alguns aspectos. Eu não acho que ela tem muita equidade. Que os alunos precisam de approaches muito diferentes dentro do mesmo grupo. A diversidade é super importante, a sustentabilidade. Acho que é isso que vai garantir o nosso futuro. Tá? Não acho que está na inteligência artificial. Eu acho que está em pensar em todos esses pilares. Eu acho que esse é o último. Meu tempo já estourou. Eu acho que educacionalmente esse é o nosso futuro. E eu queria fazer essa comparação aqui, que embasa muito do que eu falei. Desculpem, simulação é extremamente behaviorista. Extremamente behaviorista. E eu não acredito em behaviorismo do ponto de vista do desenvolvimento. Eu não estou falando que eu não acredito em simulação. Mas eu acredito que nós temos que ter posturas diferentes frente à simulação. O behaviorismo é uma ciência psicológica que usa a ciência e métodos objetivos para investigar e analisar o comportamento humano e animal. Humanismo, relação para o humanismo. Tá? Quando a gente vai falar em humanismo, nós estamos falando já de um approach que leva em consideração todo o indivíduo e individual inner feelings, e sensações internas, individuais do indivíduo. Ontem eu estava na palestra de feedback e a gente estava falando que a gente deve falar sobre o que o paciente faz, o que o aluno faz e como ele faz, e não sobre ele. Precisa falar sobre como os alunos se sentem fazendo. E é só assim que a gente consegue mudar a prática. Na quarta-feira, eu vou passar 2 minutos. Na quarta-feira eu estava no centro cirúrgico e eu estava com uma R1. E eu sou um anestesista velho, que estou voltando agora para anestesiologia. Então eu tenho algumas práticas diferentes, na verdade, do pessoal, porque hoje é tudo remifentanil, né? Coloca remifentanil lá, está todo mundo dormindo. Eu fiz uma hack com ela, com morfina, para um paciente que era um paciente relativamente idoso, que tinha ia fazer uma prótese de quadril, e não ficou boa. O paciente ia ficar de lado. Eu falei, olha, ela falou, todo mundo passa máscara laríngea. Eu falei, não, nós vamos entubar esse paciente para segurança de via aérea, nós não vamos ficar com uma máscara laríngea, ele vai ficar de lado. O R1 você não vai conseguir entubar, porque eu não ficaria com ela o tempo inteiro na sala, porque são várias salas e vários docentes. Vamos entubar, deixamos o paciente de lado. Entubamos, deixamos o paciente de lado, coloquei fentanil, falei, você não precisa colocar remifenta, ele está com bloqueio parcial, você deixa ele no fentanil com cevorane, vai ficar lindão, fica tranquilo, fica segura, dá tudo certo. Ela falou, eu nunca fiz anestesia sem remifenta. Falei, fica tranquila, não repica o fentanil, porque se você fizer outra dose de fentanil para cirurgia de 2 horas, a gente vai ter que usar naloxona, vai ter que reverter ao final. Nós vamos reverter a analgesia pós-operatória que a morfina da hack deu para ele. Então não repique fentanil.
Me chama, eu estou aqui o tempo todo. Eu voltei depois de 10 minutos, tinha uma bomba de remifentanil montada na sala. Ela estava terminando de montar a bomba assim na sala. Daí eu falei, eu estou me segurando para não falar o nome dela, porque ela é a melhor residente que eu tenho. E daí eu falei, por que você montou a bomba de fentanil, né? Eu falei para ela, por quê? Qual é o seu medo? O que você está sentindo? Eu tenho medo dele acordar. Eu falei, o que você vai fazer se ele acordar? Ele está curarizado, ele não vai mexer. Como é que você vai saber que ele vai acordar? Vai mudar a frequência respiratória. Falei, vamos colocar numa situação de catástrofe, que ele abre os olhos aqui, entubado, ele está curarizado. Vamos colocar, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um pouco de propofol, você vai fazer um hipnótico, dá tempo de você resolver isso. Mas olha, está tudo bem, estão cortando lá, não mudou nada de frequência cardíaca, de pressão arterial, você está segura. Então, se eu não tivesse entendido qual era o medo do despertar no intraoperatório, conversado como ela se sente, eu falei, eu percebo a sua ansiedade, eu percebo a sua angústia, mas eu estou aqui. Eu vou ficar mais tempo, então, aqui com você. Né? E, ao final, ela mandou um monte de coração lá para mim, né? Porque eu acho que ninguém tinha perguntado até hoje para ela como ela estava se sentindo naquela situação. Né? Alguém ia falar, não, eu não quero que você coloque, eu quero. Então, eu acho que mudou a prática dela. E ainda para melhorar, eu ainda deixei ele espontâneo. A hora que acabou o relaxante muscular, tadinha, eu falei para ela, não precisa mais cralizar, não precisa de relaxamento muscular, deixa ele ventilando espontâneo. Ela falou, professor, como assim espontâneo? Né? E daí melhorou, porque muda a relação ventilação-perfusão, que ele estava de lado, ele começou a ventilar espontâneo, melhorou a oxigenação, melhorou o CO2. Ela falou, nossa, como melhorou? Daí expliquei para ela por que tinha melhorado. Então, assim, são coisas, né, que a gente vai trabalhando do ponto de vista humanístico. Né? Então, a gente tem que focar no ser humano como um todo, e não somente nas ações. Senão a gente não muda. O aluno vira zumbi. Ele não faz, ele faz o que você espera porque é importante naquele momento, mas ele não se desenvolve na verdade. Propor que cada pessoa seja única, e não que a gente tenha comportamentos padronizados que devam ser. Eu tenho horror a protocolos de como dar notícia, eu tenho horror a esses protocolos. Sabe? Eu não quero receber como protocolo. Eu quero que alguém pergunte quem eu sou. Sabe? Como é que eu recebi aquela notícia? Alguém que preste atenção em como eu entrei. Eu acho que isso é realmente fundamental. E acho que essa questão mais quantitativa do que quantitativa. Então, eu acho que esse é... Aliás, eu não acho que esse é o nosso futuro, acho que esse é o nosso presente. Se a gente está errando alguma coisa em termos de educação, a gente está errando porque nós estamos incorporando métodos extremamente behavioristas para tudo como verdade, uma influência americana gigante, e quando a gente vai para a influência mais europeia, a gente vê que eles têm um approach muito mais humanístico. E para terminar, a última fala que eu vou ter, posso até apagar aqui, vou acender a luz já, tomar a liberdade de me sentir em casa. A primeira aqui, a questão dos pacientes simulados. Né? Então, eu sei que o hábito no Brasil são o uso de atores. Eu tenho algum questionamento sobre isso. Depois eu vou deixar para discussão se alguém quiser saber sobre isso. Mas eu acho que pacientes simulados e pacientes padronizados, ainda que seja tratado isso como sinônimos, eles não são absolutamente sinônimos. A gente tem que tomar cuidado em chamar paciente simulado, paciente ator com paciente simulado. Tá? Porque a gente tem alguma diferenciação aí dentro, e acredito muito que quando a gente vai para o approach mais humanístico, o paciente simulado de verdade, o paciente que não é um ator, que não está fazendo um papel, ele ganha um protagonismo importante, como é feito em Maastricht, tá bom? Como é feito em Maastricht, que foi a estratégia que a gente incorporou na última escola que eu estava. Nós não trabalhamos com pacientes atores, nós trabalhamos com pacientes simulados da comunidade. E foi, eu acho que um grande acerto que nós tivemos dentro da simulação com o uso de pacientes simulados, ou com pacientes estandarizados, que é o chique falar, né? Bem? Me desculpem por ultrapassar, mas eu quis abalar um pouquinho as certezas aí. Obrigado. Bem, provocante, né, as duas apresentações. Sabrina e Marco Aurélio, convido vocês dois para compor a nossa mesa, professora Daiane também. Abrimos, então, esse espaço para perguntas, comentários e discussões de uma forma ativa, então todos vocês podem participar. E lembrando que o objetivo desse momento é a troca de ideias e de experiências, tá bom?
vontade. Ótimas palestras, né? E começar perguntando se alguém que está aí na plateia quer começar fazendo uma pergunta. Bom dia, obrigada pela palestra, foi realmente excelente. Eu sou professora Elaine, sou professora do curso de Medicina da Uniara, sou enfermeira de formação. E o professor falou sobre a redução de danos psíquicos, né? Porque realmente o aluno ali ele é muito exposto e a gente precisa entender essa diferença, né, de segurança psíquica, né, que não existe realmente ali naquele ambiente onde o aluno é totalmente exposto, mas trabalhar com essa redução de danos psíquicos. E quais seriam as estratégias que a gente poderia utilizar? Obrigado pela pergunta. Eu gostaria de ter né, a gente gostaria de ter, né? Eu acho que afeto muda tudo. Na educação, acho que afeto muda tudo. Então, assim, quando a gente tem afeto é aquilo que nos toca, né? Então, quando a gente tem afeto, que não é todo mundo que tem, tá? Quando a gente consegue se afetar pelo outro, a gente percebe que a gente consegue olhar para o outro e colher informações que eu acho que nos guiam dentro desse processo. Então, existem boas práticas, existem regras de como conduzir um debriefing, mas a gente tem que estar o tempo inteiro olhando para o que está acontecendo. O que está acontecendo no debriefing, o que está acontecendo no cenário. E adotar uma postura de muito apoio, sabe? Se eles não estão conseguindo entubar, é melhor você entrar como anestesista, ou como clínico, ou como plantonista, ou como professor, e falar, olha, me falaram que vocês estão com dificuldade, né? E entrar em entubar é mais seguro para eles do que deixar o paciente morrer em hipóxia, sabe? Se não for o determinante do cenário, porque se você quer entubar, se você quer ensinar intubação, não é num cenário de alta fidelidade que você vai entubar. Então, assim, você não ganha nada com isso. Então, assim, a segurança psíquica passa por esse local de proteção e por esse local de observação absoluta da dinâmica do grupo, inclusive. Né? De, às vezes, proteger um colega que, às vezes, isso acontece muito com quem cai de turma, né? Ele é deslocado daquela coorte, ele não consegue integrar, todo mundo que faz simulação sabe disso, você vê que ele é colocado de lado, ou uma pessoa dar protagonismo para uma pessoa que, evidentemente, tem um desenvolvimento, ou não digo desenvolvimento, mas que é colocado em um lugar de saber menos, né? Às vezes conter um pouco, com muita educação e com muito polimento, a pessoa que é extremamente resolutiva, que inibe a postura dos outros. Isso, com o tempo, a gente vai entendendo. Então, quando eu trago da redução de danos no lugar da segurança, é porque a segurança é um preceito falso, né? Você trabalha com simulação, você sabe. Ele é um preceito falso. Então, assim, falar em segurança psíquica não existe. Depois de ser abalado lá, eu concordo que eu acho que não existe. E por isso liga com a minha fala inicial. Veja se não há outra estratégia que você possa fazer em que você exponha menos o aluno para conseguir o mesmo ganho de aprendizagem. Então, deixe a simulação para as questões que são da simulação, sabe? A César o que é de César. Assim, essa é a minha percepção. Com tudo isso junto, eu acho que a gente está num caminho muito bom. Muito bom. Realmente é difícil, né? Quando você está ali enquanto professor, é um pouquinho mais fácil, mas eu participei também de um congresso que aí eu fui convidada, e um dos palestrantes me conhecia, porque trabalhou comigo na prática. Ela trabalhou em UTI, ela pode ir para a cena, e quando você está lá na cena, realmente, assim, meu Deus, é muita exposição, né? Porque você tem ainda a cobrança, nossa, eu sou professora, eu tenho que fazer tudo certinho, né? Eu não posso errar nada, porque, ai, meu Deus, né? Que as pessoas me conhecem, estão comentando e tudo mais. E eu queria que o professor comentasse um pouquinho também sobre essa experiência dos pacientes simulados da comunidade. Eu achei algo bem interessante, assim, que a gente não vê muito por aí, pelo menos eu não vejo muito por aí. Legal.
Então, ó, quando a gente fala em pacientes, aqui no Brasil a gente tem uma mania de trazer os pacientes padronizados, que são os estandarizados, né? Os pacientes padronizados, que seria o correto na língua portuguesa, o que muda é o grau de padronização. Você pode superpadronizar, o Ian Yost fala isso muito bem lá em Maastricht. Você pode superpadronizar um paciente, e daí para esse paciente superpadronizado, behaviorista, de novo, né? Eu quero um cenário assim, assim, assado. Quem vai fazer isso é o ator. Né? Então, eu estou trabalhando aqui no espectro de padronização absoluta. Eu quero saber quantos filhos ele tem, eu quero saber quantos filhos ele tem. O que é que eu busco com esse cenário? Eu busco criar uma situação para que o aluno se desenvolva. Eu quero saber como ele vai dar notícia, eu quero saber como ele vai conduzir uma mãe que está histérica, um pai que está... Né? Eu quero... Muito bem. A gente está colocando o aluno como centro do encontro médico-paciente. O centro do encontro do médico-paciente não é o aluno, não é o médico, é o paciente. Tá? Quando a gente vai para um approach mais humanístico, que é o que eles advogam em Maastricht, o que é que eles fazem? E eles fazem duas coisas. Eles pegam, para desenvolver... o que é um médico que é capaz de melhorar a relação médico-paciente? É um médico que é capaz de se ver dentro dessa cena. E que coloca como predominante o outro e não ele mesmo. Então, a hora que eu coloco ele com uma pessoa da comunidade, eu seleciono um paciente do meu ambulatório, que tem características próprias, fala bem, consciente, bacana, tem disponibilidade, a gente usa muito aposentado, gente. Sabe aquele professor aposentado? Aquela professora aposentada que adora conversar, sabe? Pessoa que tem afeto, porque professor tem afeto, né? Se a gente não tivesse afeto, a gente não estava aqui. Né? Você pega esse paciente, você treina esse paciente a dar feedback. E ele vem falar sobre o quê? Ele vem falar sobre a doença dele. Então, quando você me pergunta, Marco, quantos filhos você tem? Eu falo 2. Marco, você gosta de beber? Não, eu não bebo. Estou falando sobre mim, eu estou falando sobre o meu caso. É extremamente verdadeiro. E o que daí a gente vai usar o que ontem foi mostrado ali, que é o Ask Tell Ask, lá no feedback. Né? E você primeiro... vai pensar no que você fez, você sai da sala, pensa no que você fez. E depois você vai vir e vai perguntar, como é que você se sentiu com o paciente comigo? Tem alguma coisa que eu teria feito aqui, que você se sentiria melhor? A forma como eu te chamei, ou como eu te convidei para subir na mesa. E daí a gente tem que fazer, não acaba aí. Daí eu, como professor, tenho que marcar, então... Gente, não é simples de explicar assim rapidamente, mas daí um faz um relatório, o outro faz um relatório, porque tem coisas que não são ditas nesse encontro. Eu, como professor, leio os 2 relatórios, faço o encontro com o aluno, dou um outro feedback mais estruturado, baseado no que o paciente não disse, tiro esses medos do ponto de vista humanístico, o que você não perguntou para ele. E ali a gente provoca um desenvolvimento bem importante para ele. Desses pacientes, desses alunos, que são submetidos a esse processo, na minha experiência ali, a gente tem alguns anos de trabalho com isso, eles passaram a entrar em contato com a gente e falar assim, professor, eu não sei se eu fiz certo. Eu atendi um paciente no ambulatório, tive uma situação assim, eu falo, se você está me ligando, você fez certo. Se você está preocupado em como você fez, maravilha, sensacional, eu não sei o que você fez, mas você fez certo. Não é porque você está incomodado, então se pergunta por que te incomodou. Então, esse é um aspecto que eles usam. Um outro que nós vamos passar muito em breve. Tá? Tenho certeza. Pode anotar aí. Nós temos muitas escolas, os campos de estágio empobrecendo, e nós temos uma outra situação que nós vamos começar a ter muitos eventos adversos dessa inserção. Porque uma coisa é inserir num hospital-escola pacientes que sabem que vão receber, pacientes naquele contexto. Uma outra coisa são pactuações que a escola tem que fazer, porque ela tem que ter o campo de estágio, com serviços que não têm nenhuma cultura de receber alunos. Esse aluno é inserido às vezes com uma supervisão frágil, vamos dizer, acho que essa palavra é bem elegante, frágil, e ele vai causar danos ali dentro. A gente viu agora na experiência HC, teve um grande problema lá no HC, né? A gente vai ver cada vez mais esse tipo de problema, que não é um problema da origem da escola, mas é um problema da mudança do contexto que a gente está passando. E lá, então, na Holanda, eles têm muitos pacientes que não se permitem ser atendidos por estudantes, porque eles têm acesso aos médicos, eles não precisam, né? A gente vai para
para a África, ou no Brasil mais antigo, ou em alguns países da América Latina, tem uma carência médica imensa, eles ficam muito felizes de receber um aluno. Já não é mais realidade em muitas cidades, já não é mais realidade. Os alunos sofrem hoje para conseguir validação ali. O que é que eles fazem? Eles pegam esses casos que são mais emblemáticos, eles desenham pela matriz curricular. O que é que eu preciso que o aluno atenda em reumato? Preciso que ele atenda lúpus, eu preciso que ele atenda uma artrite reumatoide. Então, eles pegam esses exemplos que são fundamentais, que eles consideram no portfólio de formação, eles contratam esse cara com lúpus. E esse cara com lúpus vai passar por, não um, mas 3 ou 4, vai passar por todos os alunos vão atender esse paciente, como se fosse uma consulta nova. Ele vai falar da doença dele, do que ele sente. E o supervisor vai orientar o que ele deveria prescrever para esse paciente. Então, o paciente sabe desse atendimento simulado. Ele é pago para isso. Ele é pago para isso. Ele é pago para isso, ele é contratado como paciente simulado. Então, tem também aí um retorno da escola para a comunidade, do ponto de vista de desenvolvimento social, né? Então, por isso que eu falo dos aposentados, ele ganha um mestre, eles amam vir. E daí a gente trabalha, você pode trabalhar com casos raros, que você não vai encontrar sempre, ou com casos que você tem dificuldade de acesso. Ele atende, ele faz a prescrição, faz tudo, só que ele não vai usar, né? Ele não vai usar a prescrição porque ele tem o médico dele. Ele tem o médico dele de fato, que até pode ser o próprio professor, né? Do próprio ambulatório do professor. Ele seleciona pessoas e ele é trazido. Na Holanda eles usam muito dentro desse contexto, o paciente simulado também. Como fica a questão ética aqui no Brasil? Eles assinam um termo? Certamente. Certamente. Agora, tem um vínculo de trabalho aí, né? Ele é contratado, de certa forma, como ator. Né? Mas eu acho que essa é uma preocupação super interessante. A maior preocupação ética que eu tenho é filmagem. Na Holanda eles filmam, mas veja, eles têm toda uma estrutura de segurança tecnológica para isso. Na escola que eu implantei no Brasil, eu não filmo. Eu não tenho segurança de que esses dados não vão cair, de que esse paciente, então, a gente não filma, eles fazem uma abordagem muito melhor que a nossa, inclusive. Tá? Porque eles têm essa característica, o aluno se vê depois, o professor vê o filme do atendimento, então fica muito mais qualificado o feedback. E essa questão do campo de estágio, realmente, às vezes o aluno nem é recebido, nem é bem recebido. O aluno, né, porque eu vou para campo de estágio com o aluno fala para mim, professor, eu tenho medo de entrar aí, porque eles olham para a gente com uma cara feia, eles não gostam que a gente faça procedimentos. Fala, gente, calma, a gente conversa, vamos devagar, né? E realmente, às vezes, tem hospital na prática, porque eu sou da área hospitalar, que os funcionários eles não são preparados para receber o aluno, né? Muitos não gostam, porque acham que o aluno atrapalha e tudo mais, e realmente é uma realidade aí que a gente está vivendo cada vez mais. Obrigada, viu, professor, pelo esclarecimento. Bom dia, meu nome é Viviane, também sou da Universidade de Araraquara. Nós implementamos o centro de simulação há 2 anos, 3 anos, então está bem recente. Passamos por algumas dificuldades ainda, eu queria trocar ideias com vocês. Em relação ao que a professora Elaine disse, só uma curiosidade. O local onde esse paciente é atendido é no laboratório ou não, é para o doutor, ou ambulatório? Os pacientes simulados a gente tem uma estrutura de consultórios simulados, que é onde a gente faz o OSC. A gente tem 12 consultórios simulados lá na minha antiga escola, tá? A Unesp a gente não tem ainda consultórios simulados. Mas na antiga escola onde a gente implantou isso, tem. E lá em Maastricht também. Eles têm os consultórios simulados onde eles fazem o OSC. Na experiência da Sabrina, né? Sabrina e do doutor Marco, como que vocês conseguiram a adesão dos docentes para trabalhar em simulação? Porque lá a gente tem muita dificuldade, teve um investimento altíssimo, né, em relação ao financeiro, e até hoje nenhum médico, nenhum doutor se interessou pelo centro de simulação. Então, nós temos essa dificuldade, e aí eu gostaria de perguntar para o doutor, na experiência dele, como é isso, né? Se tem algo que incentive, não sei se é questão financeira, e também aproveitar, e na opinião de vocês, o que vocês acham do enfermeiro com formação ministrar aulas de simulação para alunos do curso de medicina? Porque, assim, lá a gente não tem essa autorização ainda, mas eu já trabalhei numa outra universidade, que é Estácio, não sei se vocês conhecem, e o enfermeiro, ele conduzia a simulação, né? Só que, assim, a pessoa tem que ter experiência. E os alunos que tocavam a simulação e, na hora do debriefing, conduziam o caso.
Então, não eram casos complexos, igual o senhor colocou que é no internato. Gostaria de saber, na experiência, se vocês sabem se existe alguma simulação, algum centro que tenha isso, ou que tenha que ser somente o médico ministrar a simulação para alunos de medicina, ou a enfermagem só para a enfermagem. Para desmistificar isso, ou se a gente não está na realidade, não é, Elaine? No campus de Taubaté, que eu dava aula lá na enfermagem antes de ir para Caraguá. Lá tem quem é coordenadora do laboratório de simulação é uma enfermeira, tá? Ela conduz alguns cenários e lá assim tem algumas disciplinas que rodam bem dentro do laboratório, outras não. São professores que têm uma cultura diferente e que, assim, aos pouquinhos, eles estão começando a inserir lá dentro. Então, assim, clínica médica roda, semiologia, gineco, anestésio roda na parte de intubação, algumas coisas mais simples, pediatria bastante, tá? GO, principalmente, e pediatria rodam bastante lá, e eles usam muito em semiologia, o laboratório de simulação e clínica médica. Em Caraguá, é tudo muito novo, né? Vamos dizer que assim, foi agora em final de abril, começo de maio, que terminou de chegar os últimos simuladores, né? O SimMen 3G, SimBaby, a MamaN, né? Que a gente acabou sendo a primeira a receber no Brasil, a MamaN, que agora não é mais a Simon, enfim. E foi um investimento caríssimo, né? Em contrapartida, os professores, eles são novos e assim tá vindo com uma outra cabeça, uma outra pegada, principalmente os professores médicos, né? São todos ali de Caraguá. A maioria deles do Hospital Regional de Caraguá, então eles vieram todos assim, USP, Ribeirão, USP São Paulo, Unifesp, então acho que são professores que já tinham essa cultura dentro da instituição de formação, então agora eles vêm com essa cabeça mais aberta. Mas a proposta que eu levei para a reitoria, né, e para a pró-reitoria de graduação foi investir em cursos de formação para esses docentes. Eu falei, não adianta a gente ter gasto milhões para estruturar um laboratório de simulação e os professores não saberem o mínimo para poder tocar esse laboratório. Não adianta, às vezes, só boa vontade. Tem que ter muito bem estruturado por conta de todas essas premissas, principalmente que o professor passou aqui, né? Da questão de segurança, da questão psicológica, principalmente, do aluno estar sendo filmado, né? E, assim, o primeiro grande start que nós tivemos foi nessa competição, onde teve uma mobilização de quase todos os professores. A gente só não teve cenário de GO, mas de pediatria nós tivemos 2 cenários, né? Então, os professores ficaram bem envolvidos, 2 professores da pediatria se envolveram bastante, foi um cenário muito rico, né? Um dos cenários, que acho que até apareceu em uma das fotos, era de um engasgo, um simulador, né, de baixa fidelidade, na verdade, e que foi desenvolvido super bem. A atriz, na verdade, foi uma aluna, e eu falei assim, nossa, se nada der certo que você vai para a Globo, vou vender você. Porque assim, foi uma belezinha a atuação dela e ficou muito real. Você via que assim, eles ficavam apavorados. A gente chegou a filmar 4 cenários ali, dos 8, a gente filmou 4 cenários, e teve um envolvimento muito grande dos professores. Então, assim, eles estão afoitos, assim, quando que vai ser o treinamento, já fechou, não fechou, qual empresa que vai dar o treinamento. E isso é muito importante, porque fazer a construção de um cenário, fiz uma disciplina semestre passado, de simulação e de construção de cenários. E não é fácil, né, professor? Não é fácil. Mas é muito gostoso quando você se debruça ali e monta o seu cenário, idealizando exatamente o que o aluno vai ter que perceber do ponto de vista do que você já passou. Eu trabalhei
17 anos só com neurocirurgia na parte assistencial no regional de Taubaté. E assim, eu montei um cenário mesmo de hematoma subdural, tudo mais, porque era a comanda final, a encomenda lá que eu tinha que mandar para fechamento da disciplina. E foi muito gostoso, porque você pega todas as experiências que você teve, né, durante todo o seu momento ali, a sua trajetória de trabalho, e coloca naquela comanda o que é real, não é o que é o fictício que a gente pede ali, às vezes, para o ChatGPT, e ele descreve ali. Ele vai descrever, você põe lá, você pode usar algumas coisas ali? Pode, mas você tem que colocar o que você já tem em mente, o que você já vivenciou ali, o erro que deu certo, o que deu o acerto. E isso é muito mais rico do que você simplesmente pegar uma coisa aleatória e colocar ali para eles fazerem. Você vai saber, nossa, isso aqui era muito comum acontecer dentro do hospital, as pessoas erravam ou falhavam em tal coisa. Nem subdural. Quem nunca deixou de perguntar se o paciente usava um anticoagulante? Então, isso é muito diferente, né, de você colocar na experiência. Né? Não é só, lógico, a gente tem que ter um treinamento, sim, para poder ter toda a montagem de cenário, tem toda uma estrutura, mas a gente precisa investir também na formação dos professores. Muito. Isso vai fazer toda a diferença de você rodar um bom cenário. A gente usou, um dos atores também na simulação aqui da competição foi o nosso secretário. Ele estava fazendo um curso de teatro, e ele foi um paciente lá que chegou com AVC, e foi bem legal também. Então, sim, são experiências novas, né? A gente está ainda muito no comecinho, mas eu acredito que essa equipe que a gente está formando lá está vindo bem engajada a fazer o melhor dentro da simulação. E já estão entendendo essa questão de o que tem que estar na sala de aula e o que tem que estar dentro da simulação. O que vai fazer diferença. Que não adianta você querer inventar a roda, que o negócio já está inventado. Né? Sabrina, você fez a disciplina com o Dr. Gerson em Bauru? Foi. Também fiz. Foi. Você fez ano passado? Isso, o ano passado. A palavra comanda, você, é o Dr. Gerson. Foi. Muito boa, foi, né? Sim, foi muito boa, muito rica. Eu ia fazer essa primeira, porque a gente acabou fazendo ao contrário, né, esse semestre, mas esse semestre chocou com outras demandas, bastante, né? Mas é muito rico, né? E é importante, né? E você falou da dificuldade de professores, né, para a simulação. Fiquei até um pouco impressionado, não sei se a gente está privilegiado aqui, mas o interesse de professores é grande pela simulação aqui. No começo, a gente via que, igual o doutor falou, né, vamos sair de protocolo. Então, no começo, tinha muito professor, por exemplo, cardiologista, que já era, por exemplo, instrutor de ACLS ou instrutores de pausa, TLS, acabou que no começo eles tinham maior interesse por já conhecer a simulação para cursos, mas daí é que é negócio. É protocolado, sem quase ligar o gravador e tem que fazer aquela sequência, né? Então era difícil ter essa maleabilidade, né, e tudo. Mas daí uma outra estratégia também, que eu não sei se vocês têm a possibilidade lá, às vezes a gente busca aquele professor com mais experiência até na docência, mas, por exemplo, eu dou plantão no hospital e acabo tendo muito contato com residentes, né? E os residentes de agora, pela formação mais nova, né? Eu não tive nada de simulação na minha faculdade, né? Nada, não tinha centro de simulação, nada. E ele já tem muito esse contato, né? Então, até estou lá com os colegas e falo assim, sei lá, né? Da faculdade, tem uma vaga para professor, que eu estou terminando a residência, né? E me formo sempre aquele março, né? Que tem a virada deles. Tem uma professora que fala, tem disso, dessa disciplina. Tem na simulação também. Opa, simulação eu quero. Entendeu? Então, como eles já têm um contato, eles têm um interesse muito maior na simulação. Então, às vezes, o médico que está terminando uma residência, ele já teve experiência, ele tem mais interesse por isso também. É uma estratégia legal para você tentar, às vezes. E quando for alguém que já tem experiência em ACLS, a TLS, entra a capacitação, né, de tentar sair dele um pouco daquele protocolar, assim, que tem que fazer certinho a sequência, transformar num professor que já tem essa maleabilidade melhor, assim, né? E também o perfil do professor, né? E às vezes que o doutor falou, às vezes um professor, né, que é muito rígido, assim, ele não entende essa parte psíquica do aluno, e aquela coisa, né? Você não pode forçar muito, deixar ele muito intimidado, mas você tem que preparar ele para uma situação real, que às vezes você está bem exposto, né? A gente que atua em emergência, a gente sabe como é que é, né? Às vezes entra tudo junto, entra a família te pressionando com aquela coisa, e você tem que agir e ser o líder da equipe.
né? Então, assim, tem que trazer isso no aluno, né? Mas também tem que cuidar do emocional dele. E uma estratégia muito legal, igual você falou, né, Sabrina, que tem as fases, né? Primeiro você coloca o aluno do ciclo básico para fazer uma punção, para ser orientado, ele só vai repetir o procedimento e depois você vai soltando ele mais até no internato, ele pegar uma situação bem, né, assim, que ele tem que estar bem preparado, que, né, fica mais tenso mesmo, ele já vem nessa preparação. E você perguntou da parte de enfermagem, tudo atuando junto. Então, onde eu já trabalhei em outras faculdades, a enfermagem, às vezes, até pegava uma sala para ficar sozinho, mas aí começava lá no ciclo básico e ia mais auxiliando, fazendo parte da equipe conforme ia avançando. Então, por exemplo, tinha a estação que eu lembrava de procedimentos, igual sondagem vesical, acesso venoso, que isso aí, dependendo, tem mais experiência até que a gente, e consegue ensinar melhor. Então, ficava, quando rodava os alunos de estação, tinha uma que era só ele com o enfermeiro para sondagem vesical, por exemplo. E tocava ali, depois ia passando, e quando era uma punção lombar, aí vinha com o professor médico, que tinha aquela experiência de fazer aquele procedimento, sabe? Então, a gente já fez isso. Tinha estação também que era muito legal, que eu lembro que a gente montava, que era de segurança do paciente. Então, não chegava, examinava, tinha aquela anamnese bem inicial. Aí fazia tudo e era até, acho que, orientar o paciente que ia solicitar algum exame, explicar como é que era. E o aluno pegava naquilo e, na verdade, a gente tinha trocado a pulseira e a identificação estava errada. Era isso que o aluno tinha que perceber. E nessa o enfermeiro cuidava tranquilamente tudo e no final ele falava, quando você vem, tudo, você se apresentou certo, fez isso, passava, e daí falava que a pulseira que estava errada, ou era a identificação do tubo com a pulseira, uma coisa assim. Então, tem estações que a enfermagem dominava tranquilamente e nas mais avançadas, igual do internato, a gente tentava fazer. Eu lembro uns casos, em vez de realística, a gente tentava passar para uma ultra realística. Então, não era só pedir, eu quero esse medicamental. A gente tinha as ampolas, eu não tinha que quebrar mesmo. Então, tinha o braço, né, do lado do boneco, vai, né, funcionar aqueles bonecos mais caros. Então, tinha o braço, ele tinha que funcionar, fazia todo o procedimento certo, garroteava tudo, pegava, funcionava, quebrava a ampola, aspirava e tinha que injetar. Sabe? Então, nisso aí ficava o professor médico junto, mas tinha que ter um enfermeiro para auxiliar o aluno aqui lá. Quebrar a ampola é assim, senão machuca seu dedo. Aí, para funcionar, monta a sua bandejinha, vem aqui. Então, a gente sentia a necessidade, sim, de ter equipe integrada, né? A equipe multi aí nessas partes e ficar muito legal. Né, que você sabe, dependendo do professor ensinar a pegar a veia, até, né, traumatiza o aluno, né? Então, né? Não, essa parte a gente tem de habilidade. É legal, né? Fica com a gente, mas que eu quis dizer a simulação mesmo em si, sem realizar procedimentos. Sim. Porque lá vem uns médicos que trabalham no Einstein. Então, assim, a gente teve que contratar médicos do Einstein que têm experiência em simulação para vir dar aula. Sendo que o nosso corpo médico lá é de 80 a 90 médicos. Coisa. Então, não sei se vai dar certo, né? Eu acho que nós temos escolas que têm mais dificuldades, escolas que têm menos dificuldades. Em geral, escolas em cidades menores eu tenho visto que tem mais dificuldade. Escolas em cidades, até porque depende muito de atrair médicos da cidade para atuar como docentes, né? Então, quem está nesse cenário, eu acho que a gente tem que ser muito realista e atuar do ponto de vista educacional. Você não vai conseguir grandes simulacionistas aí dentro desse processo, mas eles vão se desenvolver. Então, o negócio é colocá-lo, é exatamente isso que você falou, né? Então, assim, em complexidades menores, desde o começo do curso, para que quando o curso chegue lá no final, você tenha já uma ambientação maior. Não fechar os olhos para algumas coisas, porque é fundamental que aquilo às vezes esteja acontecendo e a gente não vou parecer aqui que a gente tem muita gente que a gente tolera dentro desse processo, a gente vai conversando. Uma coisa que pode ajudar bastante é estar junto nas primeiras simulações, se possível um semestre inteiro. Se possível um semestre inteiro e uma figura que tenha um papel de gestão, sabe? Então, assim, quando você tem um coordenador de curso, que é uma riqueza, né? Que fale sobre simulação, que atue na simulação, puxa, sensacional. Tem que sair da sala da coordenação e acompanhar esses tutores durante um semestre, para que você o acompanhe, para que você traga, né, feedbacks também com muito carinho, com muito cuidado, com muito afeto, para que ele se desenvolva, porque todos nós estamos nos desenvolvendo. Alunos, professores, instrutores, todos nós. A gente consegue grandes ganhos dentro desse processo. Nem todo mundo a gente vai conseguir o ideal, mas a gente consegue.
Do ponto de vista de enfermagem, eu vou te responder de uma forma assim, bem seca. É fundamental, não é uma opção. Tá? Eu não faço simulação de alta fidelidade sem enfermeiro comigo. Tá? Infelizmente, o enfermeiro, às vezes, ele é colocado só no papel de gestor do laboratório de simulação. Mas eu sempre pedi que dentro, se você for ver lá, no internato, em qualquer lugar, nós vamos ter sempre 2 professores no cenário. Sempre 2. Um enfermeiro e um médico. Às vezes o enfermeiro fica na operação e o médico fica mais dentro da sala, às vezes se inverte, às vezes os 2 ficam fora. Vai depender da situação. Mas sempre tem, porque na minha experiência aí nesses anos, o olhar do enfermeiro ele é tão específico para algumas coisas que a gente não tem, que passa batido para a gente, e é tão complementar, e eu acho que também traz uma questão de modificação no desenvolvimento do aluno, da importância do trabalho em equipe. Sabe? A hora que ele entra no debriefing, e ele fala, a tábua não foi colocada de tal forma, onde estava a tábua, o que vocês fizeram? Eu nem vi que tinha tábua naquele cenário, gente. Eu nem vi. Ou o desprezar do material, o risco de contaminação. São coisas que não passam por nós. Nós estamos tão vinculados, às vezes, no que ele tem que fazer do ponto de vista terapêutico, que a gente perde a questão contextual. Então, assim, eu não acho que é uma opção. Eu acho que a boa prática da simulação inclui médico e enfermeiro como docentes dentro dos cenários avançados, na minha concepção. Tá? Foi assim que eu aprendi. Tá? Em Israel é assim que é feito. Foi assim que eu aprendi em Israel e é assim que eu repliquei em todos os lugares que eu trabalhei. A Unesp eu estou entrando agora, eu estou quase conhecendo ainda o laboratório de simulação. Eu mal conheço as práticas ainda porque eu estou muito pouco tempo lá. Mas se eu tivesse oportunidade, eu acho que é uma coisa que seria fundamental para mim. Tá? Não só como gestor do espaço. Acho muito pouco. Acho fundamental também. Acho fundamental. Acho que não tem um outro profissional para isso. Mas daí nós estamos falando de alguém técnico-administrativo, né? E no outro, uma pessoa que tem atribuição docente. Tem uma disciplina que é optativa, lá que a gente que chama técnicas de enfermagem. Então, eles têm toda a parte básica de punção, sondagem, na medicina. Eles têm essa parte tudo com a enfermeira. Porque é o basicão, né, professor? E é o que a gente está na linha de frente ali. Então, paramentação, desparamentação, né, tudo. Alçado técnicas de enfermagem. Vai em Caraguá. Não, em Taubaté já tinha também, e lá em Caraguá também tem. Laboratório de simulação. Vocês deixam os alunos atuarem com as ligas? Deixam não? Falo assim, autorizam, né, no laboratório de simulação? Sozinhos, com docente? Como que funciona? Eles têm entrado, que nem para essa competição, fizeram vários treinamentos lá. Lógico, tudo agendado, desde que o técnico esteja junto, tudo mais, e eles estão entrando. Não precisa ter um professor junto? Não. Só os alunos? Sim. E a ideia agora, startando dessa competição, é a gente ter as monitorias com os alunos lá. Então, já deixar a partir do ciclo clínico, isso eu vou startar agora no próximo semestre, a partir do ciclo, quem estiver a partir do ciclo clínico, ser monitor e manter essa monitoria até que ele saia, porque acho que vai ajudar muito na construção de cenários, nessa dificuldade, e eles vão entendendo, vão se familiarizando e vão replicando monitoria em simulação? Monitoria em simulação. Tá. E isso que você fez das competições, foi você que organizou? Estava dentro da grade curricular de uma disciplina? Não. Ou foi extra? Foi extra e foi 100% idealizado pela Liga. Bom. E daí eles idealizaram, porque eles participaram da competição que teve na Unicamp. E depois que eles foram para lá e viram essa possibilidade, eles vieram, não, porque a gente precisa fazer uma competição aqui, A primeiro momento, queriam fazer montando grupos aleatórios. Daí a gente falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, para não ficar injusto e para ser uma competição legal, a gente pediu que fosse um aluno de cada turma
e um aluno da enfermagem, né, fazendo parte dessa equipe, para que tivesse mesmo esse olhar diferenciado, né? Não adiantava ter uma equipe só do primeiro período, que, nossa, né? Então, falei assim, e foi bem legal essa construção e deu muito certo. Tanto que acho que agora, no próximo semestre, a gente repete mais uma vez. E a ideia é que, começo do ano que vem, a gente faça uma competição entre as municipais. Vamos já pensar nisso. Eu queria compartilhar uma experiência que eu tive na UnoOeste de Presidente Prudente. Eu não sei como está lá hoje, que eu estou bem afastado, mas a gente fez um centro de simulação lá. A gente construiu o centro de simulação, deve ter sido 2008. Não, 2010. Por aí. Faz tempo. Foi um centro de simulação, foi o terceiro centro que eu implantei. Esse centro de simulação eu consegui colocar um psicólogo 40 horas, um enfermeiro 40 horas como gestor, um enfermeiro 40 horas, com 40 horas de atribuição docente, que entrava junto nas simulações, e mais um docente 20 horas para práticas monitoradas à noite. Essas práticas monitoradas, elas funcionavam, o laboratório ele abria todas as noites, com a agenda que era online na época, qualquer aluno de qualquer curso podia fazer e era interprofissional. Foi a única experiência que eu tive com interprofissional, foi sensacional. Tá? E a gente selecionava e a gente colocou ali requisitos mínimos. Para a fisioterapia entrar dentro desse cenário, ele precisaria estar no terceiro ano. Então, a gente fez um trabalho com todos os coordenadores de quais alunos seriam agradáveis para aqueles horários, né? E era incrível, porque acabava em segundos, assim, abria, né? A gente abria tipo um primeiro dia do mês, acabava em minutos, assim, acabava as inscrições para essas noites, né? E todos os debriefings de alta fidelidade entrava essa enfermeira, que ela participava de todos, e a psicóloga. Então, a gente tinha um múltiplo, além do professor, que era o professor responsável pela simulação, digamos, da emergência, ou da clínica, ou que também entrava. Então, foi uma experiência assim, incrível, ímpar. Foi realmente, eu fiquei alguns anos lá, e foi, eu não sei hoje como está ainda. Essa enfermeira ainda continua lá, hoje acho que ela é a gestora plena lá, eu não sei se como... Acho que ela ainda é atribuída como docente, mas ela que faz toda a gestão. Sei que a psicóloga não está, eu sei que mudou um pouco lá. Mas foi uma experiência assim, dourada. Assim, em simulação foi... E deixa eu só comentar que a nossa experiência aqui é um pouco difícil, que você perguntou um pouco diferente, você perguntou para Renato, sobre deixar os alunos sozinhos para treinamento, né? Aqui a gente não deixa, tá? Porque a gente tem o monitor desfibrilador real, não é só de simulação. É que lá, né, doutor, se der um choque errado, a pessoa, né, fibrila, morre. Então, sem docente não entra por causa disso, tá? Então, a gente só faz treinamento, eles precisam agendar e tem que ter um docente responsável, sabe? Por isso a gente não deixa. Né? Mas é legal isso aí de abrir um horário extra, um monitor, ficar lá, né? A gente não tem monitoria. Mas tem que ter alguém, né? Porque os alunos eles têm uma criatividade, né? E eles gostam, né? E até, às vezes, até se tiver ampola, já é perigoso, porque o tanto que machuca o dedo e começa a sangrar. Então, esse é o medo. Teve já. Então, eles foram porque brincar e deu. Foi, vamos colocar aqui baixinho. Acho que isso, a gente sempre quando treina. Jogos, acredita? A gente sempre quando treina, até nas taquicardias, tudo a gente fala, ó, gente, qual que é a carga, mas a gente sempre treina na mínima e dispara no manequim. Só que. Então, daí eles perguntam, professor, o que acontece se eu tomar um choque de verdade? Eu falo, pode dar uma morrida, né? E daí eles, é verdade. Eu falo, a pessoa morre, gente. Geralmente fibrila tem que dar outro choque. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eles colocam esse medo neles, sempre na primeira aula, eu coloco isso, falo para eles, né? E essa estratégia, igual de professor, lembrando de acompanhar. Então, muitas vezes, professor, ele quer ser docente. Daí você fala, eu tenho vaga de simulação. Não, eu não sei nem mexer no tablet lá para mexer. Você fala, não, fica tranquilo. Daí, o professor já veio assim, ansioso. Eu falei, não, fica tranquilo, vou te acompanhando nas aulas, faço os primeiros casos até você sentir segurança. Então, já fiz isso, acompanhei. Eles falaram, nossa, que legal. Então, eles até dão uma dica, e se fizesse assim? Eu falei, mesmo, não tinha pensado, também é legal. E eles pegam essa segurança, sabe? Então, que negócio, o professor vir só para acompanhar primeiro e depois começar a pegar a turma, também isso é uma estratégia muito legal, porque eu sinto que a insegurança começa de não saber mexer no tablet. E como eles veem que é muito tranquilo, e depois criar caso, e a gente também, às vezes, tem uns casos, né, querendo não, os meus eu acabei passando para eles, falar, tem esses casos que eu tenho, dá uma olhada, cria o seu, então isso aí também já dá uma segurança, que o professor começar o semestre, ele não sabe os casos, não tem nada, nenhuma base preparada, nenhum exemplo, ainda não sabe mexer no tablet.
sabe? Os recursos que ele tem para usar, posso usar uma bomba de infusão, não posso? Como é que vocês têm? Tem um desfibrilador? Então, dá isso aí, fala, começa, vem, você gosta de ensinar? Você tem uma experiência, né? Ou com emergência, ou com tal. Então, vem, começa, alguém vai estar sempre na sua sala junto, isso aí também dá uma segurança para ele começar e aceitar, sabe? Eu coloquei uma técnica lá, eles entram lá, aliás, em qualquer laboratório, mas elas são leãozonas, assim, sabe? Então, assim, qualquer coisa que torce, elas já param, não vai, pode sair todo mundo, elas são bem ali. Então, assim, eu tenho a segurança hoje de deixar que entre, porque eu sei que ela não descola deles. Todo momento que eles estão ali, ela está junto ali. Tem que ficar em cima. E como está muito no começo, então eles usaram, e assim, eles usaram mais os torsos de reanimação, nada dos... E quando tem, para não ter essas ideias assim, as coisas já ficam guardadas. Eu falei, ó, vai entrar, põe isso aqui dentro do armário. Já tiro desfibrilador, coisas que vão dar, que pode ter ideias mal intencionadas, é melhor tirar de cena. Você falou que é novo, né? Teve um aluno numa outra faculdade que arrancou o dedinho dele, que achou fofinho, pegou lá o dedo do pé, um dos dedos, e puxou, apertou e arrancou. Não tem conserto agora. Então, até isso eles são capazes. Não, eles têm umas ideias assim, então assim, você tem que ficar em cima, coloca a luva, não aperta, não sei o quê. Professora, mas... Não aperta. Mas assim, até pesadelo eu tive quando começou a montar aquele laboratório lá, porque, gente, eu faço assim, os brinquedinhos de milhões, né? Então, eu saio trancando não sei quantas portas que tem lá. Nossa, professora, tranca. Tranca. Bem assim. Uma pergunta aí, acho que é a última, verdade, né, não para é a gente pergunta. encerrar. Eu queria só compartilhar também, falando sobre o protagonismo dos estudantes. Lá na minha faculdade, a gente teve uma experiência muito exitosa, fazendo uma liga para que os estudantes fossem os atores da simulação. Então, os estudantes que estão mais na frente são os próprios pacientes simulados. Então, foi bem interessante, porque os próprios alunos que são avaliados e passam pela experiência da simulação se tornam parte, né, faz parte do processo, e aquilo ali foi uma experiência muito bacana, porque tem o certificado para eles de que participaram de liga acadêmica, de projeto de extensão, e, ao mesmo tempo, a gente tem o estudante que tem aquela... Né, porque uma dificuldade também que a gente tem é de conseguir o ator que corresponda, muitas vezes, né? Porque é difícil conseguir esse tipo de paciente que você contrata, né? Não é toda faculdade que vai ter essa realidade. Eu tive uma paciente que ela foi atriz contratada porque ela tinha um tumor na pituitária, então toda, né, muito semiologicamente, ela era super interessante para os estudantes. Só que ganhava, mas isso era no Hospital das Clínicas, outra realidade. A gente não tinha condição de fazer aquilo, mas essa questão do estudante como protagonista é realmente muito interessante, porque a gente não tem as mesmas ideias que os meninos. Eles estão numa nova geração, eles pensam que eles vêm, vamos usar tal programa. Que programa, menino? Né? Eu nunca ouvi falar nisso, e aí a gente vai aprender com eles realmente. Então, acho que era só mesmo para compartilhar essa ideia, talvez seja interessante, né, de ter os próprios alunos como pacientes simulados. Interessante. E vamos encerrar? Podemos. Podemos? Deixa eu só agradecer a Sabrina, que desde ontem ela me provocou de uma forma assim muito leve, né, compartilhando as experiências, né, dos projetos de extensões que acontecem nas praias, gente, né? Coisa magnífica, assim. E também, né, de ter compartilhado essa questão da competição, né, que vocês têm na faculdade de vocês. Já fica a dica aí para a professora Daiane, coordenadora Já nossa. estou pensando aqui. E o Dr. Marco Aurélio, muito obrigada. Você causou um espanto para mim com a sua apresentação, porque o que as faculdades hoje, né, assim, preconiza, fala, eu quero ter os melhores, né, o melhor laboratório, os melhores bonecos, mas se a gente não fizer o feijão com arroz, o básico, a gente não consegue progredir de uma forma positiva, né? Então, você trouxe essa experiência, né, da sua carreira aí para nós, de que o básico bem feito também serve.
Essa questão da humanização, né, de você falar, e aí, o que você sentiu com essa experiência? Só para eu ser breve aqui, eu compartilhar um acontecimento comigo, quando eu estava no 2º ano, né, da faculdade aqui ainda, e nós visitamos uma família, e o paciente, né, principal, ele tinha, né, câncer, metástase, ele tinha várias doenças crônicas, enfim. E ele saiu da nossa visita, pediu licença 5 vezes porque ele não estava se sentindo bem. Então, aquilo me impactou como aluna. Eu falei assim, gente, eu estou fazendo uma visita para uma família para tentar trazer conforto para ele, né, qualidade de vida, nem que seja uma conversa, e o próprio paciente não está se sentindo bem. E eu também não me senti bem. Então, essa questão de perguntar, de estar ali de corpo e alma é essencial para o curso de medicina. E eu, como estudante, eu deixo o meu relato aqui, que é extremamente desconfortável. E trazer esse outro olhar é fundamental para a nossa carreira, para a nossa progressão. Então, muito obrigada, Dr. Marco Aurélio, Sabrina, pela sua provocação. Muito obrigada a todos os convidados que estão aqui presentes. Tem lembrancinha, né, para os nossos convidados e falar que agora a gente vai ter um coffee break, mas a conversa continua lá no coffee break também, que eu sei que tem muita conversa.